Acho que já sei. Voltamos com sim, você sabe. Voltamos com o nosso Linha de Passe, hein? Vamos falar sobre o anti-Palmeiras do próximo ano, né? Vamos lá, ó. O Grêmio, o presidente continua, claro, tem mais um ano de gestão, Bolzan, já acertou com o Renato, já renovou com o Jeromel, já renovou com o Kahneman, já renovou até com o Jael, que meteu o gol hoje e tal, etc. Está se encaminhando bem. O Flamengo precisa definir quem vai ser o presidente, se vai ser oposição, se vai ser situação, não sabe quem vai ser seu treinador, não sabe se fica o Dorival, se vem outro, e tem uma barquinha considerável aí. Cruzeiro, o treinador é humano, o presidente é o mesmo, deve permanecer ali o mesmo elenco. O Internacional só está esperando a eleição agora, que vai ser no dia 8 também, né? Vai ser no próximo final de semana. Possível reeleição do Marcelo Medeiros para o Helman. Já tem uma carta de intenções ali, tá tudo certo com o Helman e acho que o opositor seria muito louco se não renovasse com o Helman também, né? Então a coisa está encaminhada, uma eleição mais tranquila e tudo. E também deve manter aí boa parte aí do seu elenco, tem algumas peças aí para ficar de olho, mas me parece aqui que o Flamengo é o mais incerto por enquanto deles, né, Mauro? Sai um pouquinho mais atrás aí nessa história, pela eleição e por alguns jogadores aí que precisa resolver a situação logo, mas a eleição daqui a 6 dias, né? Sim. Então, assim, acabou o campeonato, 6 dias depois tem a eleição. E é claro que as duas chapas que concorrem com chance de vitória, os caras não estão parados, né? Os caras já estão planejando o que vão fazer. Já tem listas de nome de jogadores que eles querem negociar, sim, já tem nome de técnico, fazem contatos, só que não podem anunciar. E esses técnicos? Porque parecia que era aquela coisa, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, acho que, já falei aqui, eu acho que o Renato Gaúcho ele virou uma espécie de cabo eleitoral involuntário, tentaram utilizar o nome dele dessa maneira, ambas as chapas. Começou a vazar e tal, muita gente embarcou nessa barriga de que o Renato já tinha dado sim ao Flamengo, que ia para o Flamengo, e o Renato nunca deu sim nenhum ao Flamengo. Ele disse para o Grêmio que só resolveria a situação dele, só depois de resolver a situação dele com o Grêmio, é que ele poderia acertar com outro clube, e ele manteve a palavra, só isso. Ele disse para o Grêmio que ele ouviu a proposta do Flamengo, as duas. Ouviu e falou, olha, eu ouvi a proposta do Flamengo, mas estamos conversando aqui. Aí cada reunião que tinha do Renato ou do Gauchinho, que é o empresário dele, e que não fechava negócio, não acertou, como se fosse assim, comprar um chicabom. Não é assim, é um contrato. É um contrato que envolve muito dinheiro, envolve todo um planejamento. É coincidência, Kahneman e Jeromel renovados os compromissos e anunciado logo depois da renovação do... Claro que não. É evidente. Seguinte, vamos conversar e tal, Renato, Kahneman renovado, Jeromel está renovado, tem mais aqui o fulano, ciclano que eu estou vendo e tal. E aí? Vamos ou não vamos? É mais ou menos assim, a grosso modo. Ou seja, é um pacote. O Renato quer jogadores, precisa de jogadores. O Grêmio precisa investir para conseguir dar um passo à frente. Vai negociar o Everton. Digamos que negocie, perde um jogador importante, mas de repente entra uma grana que permite contratar 2, 3 caras estratégicos. O centroavante, o Maicon não conseguiu esse ano ter um bom desempenho por conta de questões físicas. Vai buscar um outro volante que se assemelhe ao Maicon para poder ter ali um reserva imediato, que possa jogar com ele ou no lugar dele, o cara que canta o jogo, que é o maestro do time ali no meio campo. O Maicon é super importante no time do Grêmio. Então, tudo isso está no planejamento do Grêmio, lista de jogadores que chegam, que saem, jogadores possíveis contratados. E o Flamengo queria o Renato, mas não teve perto do Renato em momento algum. O Flamengo queria o Renato. E aí, claro, se alguma das chapas obtivesse esse sinal, ia vazar que já estava certo, estaria certo e ia surfar na onda do Portalupe para tentar ganhar a eleição. Como foi da outra vez, né? Como foi com o Muricy, em 2015. Com o Muricy e com o Sampaoli, né? No caso, uma chapa procurou o Sampaoli e a outra chapa, que era a situação, fechou com o Muricy. Isso. E o Muricy ainda contava com muito prestígio como treinador e isso pesou um pouquinho ali na eleição. E dessa vez a eleição está muito agressiva, muitos insultos, muitas provocações, algumas questões até podendo parar em justiça, um rolo danado. E o nome do Renato entrou ali no meio. Acho que foi o Globo Esporte que publicou que o Renato ficou aborrecido, ele negou numa coletiva, lógico que ele também não ia confirmar, fiquei aborrecido. Mas, enfim, se ficou, talvez tenha seus motivos, né? Porque o nome dele entrou nesse rolo. O Dorival, acho que é difícil ficar. Com a situação, talvez tenha alguma chance. Eu acho que o jogo de ontem foi ruim para ele. É ruim. Especialmente. Acho que ele nem merecia isso, porque o time entrou no modo banana no último jogo. 60 mil em casa, perde em casa, última partida, última impressão. Exato. Né? Aliás, uma coisa curiosa, né? Tem um vídeo em que o presidente do Flamengo ele fala, ele até cita a Marina Silva, né? Que é do partido pelo qual ele concorreu a deputado e não se elegeu. Ele fala, como diz a Marina Silva, você pode ganhar perdendo ou perder ganhando. Isso. Que diabo é isso, ganhar perdendo, perder ganhando e tal.
eu cheguei à conclusão que é o seguinte, se o Flamengo ontem vencesse o jogo, jogasse bem, ia ganhar perdendo. Porque vários jogadores que não têm mais a menor condição de jogar no Flamengo ganhariam um fôlego. Porra, a última impressão é que fica, né? Jogaram bem, ganharam do Atlético Paranaense, olha que espetáculo, olha como fulano jogou bem, olha o outro. Jogos. Nossa, muito bom. Já se falava disso nessa reta final, alguns né? jogadores, a maquiagem ali, né? O último jogo e tal. Como ontem foi o modo banana, perdeu ganhando, porque não tem dúvida nenhuma, só um cego, um maluco, um débil mental não vai perceber que algumas mudanças ali são mais do que urgentes. E alguns jogadores não têm mais a menor condição de jogar no Flamengo. Acabou, chega, tem que negociar. Eles não vão falar, os dirigentes, seja lá da situação, a posição, quem ganha ali, você não vai ficar falando sobre isso, que não vai desvalorizar o jogador do mercado. Mas eles têm listas, eles têm as listas do que, diferentes, claro, do que querem fazer. Então, acho que no momento que assumir o novo presidente, que vencer a eleição no sábado, esse novo presidente, domingo, já começa a trabalhar. Talvez até já anuncie um técnico, se tiver já um nome já acertado. Eu acho que o nome mais provável hoje da oposição é o Abel, da situação, sinceramente, não tenho muita certeza. Acho que a chance do Dorival é pequena. Mas se ganha a eleição, talvez, porque o Dorival não é um bom cabo eleitoral. Sim. Ele não tem assim, um carisma. Mas o Abel também teve muita rejeição da torcida, né? O nome dele, quando foi vazado, a torcida não reagiu bem. Que Abel, que nada, queremos o Renato. Isso aí foi muito forte. Então, talvez isso cause alguma hesitação. Agora, o que me chama a atenção também nessa questão do Flamengo, independentemente de quem venha a vencer, é de novo aquela história, né? Que diabo de futebol você quer? Lembrando que a gente falou de São Paulo no começo do jogo. É Renato ou Abel? Os técnicos não são iguais, são estilos distintos. Sim. O que você quer, afinal? Que jogo você quer praticar? E outra coisa, o time mesmo perdendo alguns jogadores, que não tem que continuar, na minha opinião não tem que continuar, ele tem uma forma de jogar. O Flamengo é um time que joga mais com posse de bola. Ou seja, você vai desmontar tudo e fazer tudo de novo. Como é que vai ser isso aí? Então, eu vejo isso, a procura por um técnico, ela passa muito mais por um nome do que por uma ideia de jogo, uma proposta de jogo. Então, mas nem o nome também não tem nenhum, nenhum nome vai ser comparado ao do Renato, né? Mas eles querem o nome. Não, eles querem. Eu acho que a prioridade é mais o nome do que a forma de jogar. O nome que aparece agora é o do Abel, que não tem nada a ver com esse jeito de jogar. Isso. Começa daí. É que o Flamengo... E que o Flamengo também já tentou tudo, né? Pois o Flamengo já tentou estrangeiro, medalhão com história no clube, medalhão sem história do clube, novato. E tentar tudo também é loucura. Pois porque mostra que você está indo ao sabor do vento, né? Agora, no Flamengo se contrapõe antes uma questão que é o fim da bananice. Então, o Abel aparece como o xerife da vez. Só que aí, quando ele vem com esse extintor de incêndio, aí quando tiver terra arrasada, e aí? Aí vão lembrar que o estilo dele não tem nada a ver com o estilo que o rubro-negro quer. O nome do Carille, por exemplo. A gente citava, porque o Carille, nessa condição que ele saiu do Brasil, ele poderia estar voltando para um clube que lhe desse mais camarões. Talvez tivesse essa... Caiu muito mal com o torcedor rubro-negro. O torcedor rubro-negro enxerga o estilo dos Carilles da vida, dos Abéis, desses tipos de treinador, como alguém que não tem nada a ver com o estilo que eles querem no Flamengo. E ainda, claro, o azar da possibilidade, ainda que não tenha se concretizado, do Renato Gaúcho, que seria o ideal. Você está saindo do não tem tu, vai tu mesmo. Eu não vejo outro nome. Do peso do... Difícil, Apesar do Abel não ser uma unanimidade, qualquer outro nome será ainda menos. Incluindo do Dorival. Porque aí é vida nova, né? E a diretoria que assuma... Entra também o que o Abel se propõe a fazer, né? Aquela conversa que eu falei do Aguirre, né? Você se sente em condição de fazer o quê? Que tipo de trabalho você quer fazer? Com esses jogadores aqui, mais alguns. O Paquetá está indo embora. Quer dizer, já é um jogador importante que sai. Alguns terminam o empréstimo. Diego tem 6 meses de contrato. Vai ficar ou vai permanecer? Para o Diego, vale a pena jogar 6 meses no Flamengo? Talvez seja melhor acertar a vida dele e fazer um contrato para a temporada inteira. Que ele chegou no meio da temporada, né? Que não saiu do Fenerbahçe. Então, por isso termina no meio do ano. O goleiro Diego Alves é uma moeda de troca importante, é um jogador que não deve ficar. Parar, vai ficar? Não tem sentido. Chega, né? Aliás, falhou de novo ontem num dos gols, né? Regular isso. Acontece com muita frequência. É um jogador que já não tem mais condição. Substituído sob vaias, né? Sim. Ele aliás, esse time conseguiu uma proeza, né? Um jogo com 66, quase 67 mil pessoas, foi o recorde de público do ano, que já não valia nada para o Flamengo.
Era uma despedida da torcida querendo se despedir do time. E mandando uma mensagem bacana, né? Olha, não ganhou, mas estamos aqui e tal. O Flamengo tem uma média de 51.224 torcedores por jogo. Jogando no Maracanã. E o Maracanã, em alguns jogos, não teve nem 60 mil ingressos à venda. 60 mil lugares, por conta daquelas interdições, separação de torcida. Embora comporte 78 mil. E tem cadeira quebrada, tem cativa, enfim, é um rolo danado. Então, quando a pessoa pensa, 78, não tem. Teve 60, 58, 60 e pouco. Ontem foi 66, tudo, porque não teve torcida do Atlético. Não houve local reservado. Eu achei perfeito. Tem que ser assim mesmo, reciprocidade. Se o Atlético não dá lugar para o seu torcedor, que você tem que dar lugar para o torcedor do visitante. Se o atleticano quisesse o jogo, não comprava ingresso, ficava no meio lá, como aconteceu com todos os adversários do Atlético em Curitiba. Então, por isso, não teve separação e deu 66 mil torcedores no estádio. Aí o time perde o jogo. O Paquetá estava se despedindo da família. Assim, a derrota não importava para ele. Chorou antes do jogo e tal, legal, emocionado. Mas sabe, assim, a indiferença à derrota. É incrível. Sabe, que as pessoas estão indo embora frustradas, porque, viemos aqui para... E conseguiram ser chamados de time sem vergonha. Cara, você chega em segundo lugar no campeonato, até 2 semanas. Aí você consegue ser chamado com merecimento, porque foi uma postura de um time bem medíocre, bem chinfrim. Entendeu? E perdeu para o time reserva do Atlético, depois entraram os titulares. E perdeu bem perdido. Ceará, Botafogo no Carioca, São Paulo, Palmeiras foi derrota, aquele empate foi derrota. Esse jogo agora com o Atlético Paranaense, Cruzeiro na Libertadores. Quantos fiascos o Flamengo protagonizou esse ano? Diante do torcedor. Diante do torcedor e muitas vezes com casa cheia. Ontem foi mais um. Isso é inconcebível. Isso é inadmissível. Agora, eu, pelo que conversei com as pessoas que eu conheço, eu acho que com qualquer um dos dois presidentes, a tolerância com essa bananice vai acabar. Porque tanto o Lomba quanto o Landim, acho que não são caras que vão... mas o Lomba é o vice-futebol, sim, mas ele não é o presidente. Eu imagino, pela postura dele, pelo que ele fala, e pelo que as pessoas que o conhecem bem falam dele há muito tempo, que se for o presidente, não será tolerante ao fracasso como foi durante todo esse tempo o Flamengo nesses últimos anos. Né? Perde, está tudo bem. Ontem foi o símbolo disso. A imagem do Paquetá se despedindo da família, indiferente da derrota, me chocou, porque ele pode se despedir daquelas pessoas depois. Não tem que ser diante das câmeras. Cara, vai pro vestiário, você perdeu o seu último jogo de virada para um time que está cheio de reservas, do Maracanã lotado. Eles não têm... Só tinha vencido uma fora de casa contra o Vitória, brasileiro, que é o segundo pior time do campeonato. E agora há poucas semanas, nas últimas rodadas, então, assim, perdeu. E daí que perdeu? A naturalidade de algumas entrevistas pós-jogo, parece que não aconteceu nada, assim, perdeu o jogo. Aquilo não importa. Sabe? Isso é demais, é impressionante. O que criar, isso não é o Abel que vai resolver, não era o Renato que ia resolver. Isso é o Flamengo que tem que resolver. O Flamengo tem que resolver. Quem assumir a presidência do Flamengo precisa imediatamente ter uma conversa com esses jogadores, com os que ficarem lá e falar justamente isso, nessa linha. Que esse tipo de postura não é aceitável. Não é compatível com nenhum clube. Ainda mais um clube com a popularidade do Flamengo, numa situação que agora vão ter um CT de luxo, que foi inaugurado, espetacular, das Arábias, maravilhoso. Pô, o que esses caras querem mais, gente? Aí, o jogador vai ali para cumprimentar a família, amiguinho na mureta, para ser filmado por câmera de televisão, para demonstrar ali, vai cumprimentar depois, na pizzaria, em casa, no churrasco, já teve festa de casamento. Quer dizer, o que o Arnaldo falou do garoto novo é isso. É isso mesmo. A cabeça vira, e esses são mal assessorados, porque ali você te faz o quê? Se despede da torcida, pede desculpas à torcida pelo fiasco, né? E vai embora, vai pro vestiário. Depois você se despede, mas tem que ser com a câmera em cima, para sair na rede social, para aparecer na televisão. Os outros vão lá, penteiam o cabelo, pinta de louro, amarelo, azul, preto, vermelho não, pinta de outras cores. E vão ali dar uma entrevista, tá tudo bem. E o torcedor pega o busão, pega o trem, volta para casa. E ontem, como o ingresso estava até mais acessível, pessoas que estiveram no estádio até falaram, estava um ambiente até mais popular, digamos assim. Muita gente que foi ao jogo ontem, certamente não tinha ido a jogo nenhum, há muito poucos nesses últimos tempos, e tiveram essa oportunidade de ir ao jogo. Aí você frustra essa gente e age com indiferença, isso é abjeto, cara. É inaceitável. Não é mesmo? Acho que, só corroborando o que o Mauro tem falado, esse ano foi a maior média de público do Flamengo em brasileiros que o Flamengo não ganhou. Nas outras médias superiores, e no Maracanã antigo, hein? Cabia mais gente. É impressionante a média de público da torcida do Flamengo esse ano, diante dessa postura, por isso que é tão inconcebível e revoltante. Não é... Ontem era a última... Já que era o último ato, hoje nós não vamos perder esse negócio aqui, mas nem a pau. Mas nem a pau. E o jogo foi como se fosse um jogo qualquer. Não era por conta do segundo lugar, não, era pelo contexto, pelo ambiente. Pelo ambiente, claro. Respeito, do respeito. Uma despedida digna. Exato. E até...
Seria até um jeito de... O Dorival não vai ficar, um jeito de falar. Terminou o ano de um jeito interessante, o Dorival e tudo mais. Eu acho que o Dorival foi castigado. Acho que ele não merecia essa exibição. Exatamente. Foi uma coisa... Vai acabar atingindo. Pelo que ele fez, acho que ele se empenhou bastante num período muito curto e fez o time melhorar. Foi um campeonato de se dar parabéns para certas torcidas que enchiam estádio para ver nada. Foi a maior média de público dos pontos corridos. Dando força para times que não... Aliás, hoje, Arena Condá cheia, Arena do Grêmio cheia, ontem o Maracanã cheio, o campeonato nível técnico e tal, mas antes que veio aquela questão dos pontos corridos, o campeonato pontos corridos é um sucesso. É claro que é. Média superior a 20 mil pessoas. Isso não é fácil, hein? Os caras começaram a acertar um pouquinho no preço do ingresso, né? Pararam de ser preguiçosos. Tá? Média de 20 mil é quase a média do Campeonato Espanhol. Agora, teve uma coisa que também... Eu estava lembrando aqui, teve uma coisa que... Você vê como é que essa coisa frustrante também ocorreu com o Dorival. O jogo final dele, do Brasileiro do ano passado com o São Paulo, foi aquele jogo especial com ingresso a R$1, lembra? Isso. Contra o Bahia. Lotado contra o Bahia. E aí decepcionou também, ficou um negocinho. Impressionante, né? Olha, só para fechar aqui, Zelt, Grêmio e Cruzeiro largam na frente em 2019 em relação ao Flamengo? Por tudo isso que a gente falou aqui? Acho que não. Acho que para o Flamengo está amadurecendo. O Flamengo basta fazer essa limpa, que é uma limpa atrasada, né? Essa reestruturação de elenco. Eu acho que está mais maduro para o Flamengo do que para Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio tem menos do que já teve. E o Cruzeiro, essa coisa do Mano, para mim, pega. Para mim, pega, eu acho que é uma coisa que o Mano não vai conseguir virar.